Boa noite, amada igreja. Então veio de Curitiba, sou pastor em Curitiba, trago um abraço do pastor Arno, da pastora Silvia, trouxe o Hélio e o Gui, do Ministério Profético de Curitiba. Sou amigo pessoal do pastor de vocês há muito tempo, desde criança, e para mim é um privilégio estar aqui. Eu gostaria de orar pela palavra, eu queria que você se levantasse mais um pouquinho. Eu gostaria de estar orando por esse tempo, eu gostaria que você abrisse o seu coração nessa noite, que você entregasse todo o seu coração para Deus hoje. Obrigado, Senhor Jesus, pelas suas bênçãos, Senhor, neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra está aqui, Senhor, ela é viva, Pai. A tua palavra, ó Deus, é mais penetrante que qualquer metal, Senhor, qualquer espada, Pai. Ela entra, Senhor, e faz divisão entre a alma, Pai, e o espírito, Pai. A sua palavra entra onde o coach não entra, Senhor, onde a psicologia não entra, Pai. A tua palavra restaura, Senhor, a tua palavra nos traz cura, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, a quem temerei, Senhor. Tu és, Senhor, sobre este lugar, Senhor, como amamos estar em sua casa, Senhor. Fala comigo, ó Deus, nessa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa noite, Senhor. Que a sua voz profética fale com cada um neste momento, Senhor. Que os corações se abram aqui em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor é Senhor sobre todos, Pai. Jesus é o Senhor sobre a minha casa, Pai. Jesus é Senhor sobre essa igreja, Pai. Jesus é o nome que está acima de todo nome, Pai. É o nome que Paulo diz na carta aos Efésios, Senhor. Que se titula e que se nomeia o nome do nosso Senhor Jesus. É esse o nome que você serve nessa noite. É esse o nome que é do seu Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar. Amém. Amados, existe uma máxima. Eu posso falar até o ouvido de vocês, mas o ouvido até o coração é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho. Amém? Sendo o homem espírito, é capaz de ter o conhecimento de Deus. Sendo o homem alma, é capaz de conhecer a si mesmo. Sendo o homem corpo, tem por intermédio dos sentidos o conhecimento do mundo. Salmo 101:6 diz assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Assim cremos e assim vivemos. Amados, o propósito de Deus para nós não é a nossa salvação. O propósito de Deus para nós é a nossa santificação. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e não para sermos salvos. Mas como ninguém pode ser santo sem ser salvo, Jesus desceu do céu para nos salvar. João 6,38 diz assim, Jesus diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu posso citar aqui 3 razões pela qual Jesus desceu do céu. Jesus desceu do céu por amor, Jesus desceu do céu por paz e Jesus desceu do céu por justiça. Hoje eu quero falar apenas uma delas. Jesus desceu do céu por amor. Amém? Quando você aceitou Jesus, se você se lembra disso, e se você comemora isso, e se você aceitou Jesus anos atrás, você continua aceitando hoje Ele ainda mais. Se você teve um encontro com Jesus anos atrás, você tem que ter um encontro com Jesus hoje ainda mais. Amém? Quando você aceitou Jesus, Deus lhe deu fé suficiente para se render a Ele. Jesus te leva ao Pai, o Pai te dá o Espírito Santo, e agora eu posso ser chamado de filho de Deus. O pastor Rideu tem um livro que fala sobre identidade, que enquanto você não entender a sua identidade, você não sabe quem você é no reino de Deus. O maior interessado em que você não entenda a sua identidade é o próprio inimigo, Satanás. Quando você entende a sua identidade, ele não tem mais influência sobre os seus pensamentos, ele não tem mais influência sobre a sua vida, ele não tem mais influência sobre nenhuma área da sua vida. Amém? Mas o método de salvação de Deus é salvar o homem todo. Diga assim: Senhor, me salva todo o meu corpo, o meu espírito e a minha alma. Presta atenção, ó. Cristo abrange o intelecto,
emoções, corações, a vontade, o entendimento, as sensibilidades, nossas experiências e a prática. O homem, a mulher por completo. Por que que Deus quer me despertar por completo? Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Quando Deus te libertou por completo, Ele estava liberando algo em você. E eu creio que Deus vai despertar o dom de Deus que há em ti. Eu creio que Deus vai despertar o dom que há nas crianças. Eu creio que Deus vai despertar os dons que há neste lugar. Eu creio que cada um aqui tem um dom. E hoje Deus vai despertar o seu dom. Por isso que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, presta atenção, Timóteo. Desperta o dom de Deus que há em ti. Ele continua falando, porque a igreja não é volátil, a igreja não é volúvel, a igreja é a voz profética de Deus na terra, a igreja é a coluna de justiça de Deus na terra. Desperta, igreja, o dom de Deus que há em ti. Amém? Aleluias. Não podemos escolher isso ou aquilo. Escolher, amados, algo no reino de Deus é um insulto a Deus. Quando você aceita Jesus, você não pode rejeitar nada dele. Você não pode rejeitar nada do que vem com ele. Mas isso é um reflexo que a gente sempre deve fazer. Mas o que ocupa a minha mente? O que tem ocupado a minha mente? O que tem ocupado os meus pensamentos? O que tem ocupado o meu tempo? Eu costumo dizer para aqueles que eu lidero, eu sempre falo assim, não são só as coisas ruins que te afastam de Deus, são as coisas boas também que te afastam de Deus. Exemplo é filho pequeno, a gente sempre tem uma desculpa para não ir na igreja, ou a gente começa a fazer uma faculdade e não tem mais para a igreja. É bom você ter filho, é bom você estudar, é bom você trabalhar, mas isso não pode te afastar de Deus. Eu tenho uma carga horária às vezes de trabalho muito alta, eu saio cedo e chego tarde, muitas vezes, mas a minha mente sempre está em Deus, a minha mente sempre está com Ele, eu sempre estou pensando nas coisas de Deus. Então eu tenho que prestar atenção naquilo que me ocupa, naquilo que me distrai. Amém? Quando Deus entra na casa de Marta e Maria, todos que estavam com eles entraram juntos. Todo mundo, os discípulos, todos que estavam com Jesus entraram com eles. Então você não pode dizer assim, eu aceito a Jesus, mas eu não quero um pastor na minha vida. Eu aceito a Jesus, mas eu não preciso ir na igreja. Eu aceito a Jesus, mas eu não quero um compromisso maior com Deus. Isso não pode, isso não tem como. Se você aceitou a Jesus, você tem que andar com todos que andam com Ele, amém? Se você aceitou a Jesus, você vai ter um todo de Deus na sua vida. Se você aceitou Jesus, você vai ser completo por Deus em sua vida. Amém? Histórias antigas, a gente vê a história da Babilônia. A Babilônia é uma história de homens que ninguém serviu a Deus. A Babilônia fala de uma história de homens que começaram a governar homens. Entende? Quando o homem se afasta de Deus, ele passa a obter o seu próprio governo. E quando nós governamos a nossa vida, irmão, nada vai dar certo. Nada do que eu faça sem Deus vai dar certo. Nada que eu faça fora do propósito de Deus vai dar certo. Agora, se você quer Jesus, você tem que querer Ele por completo. E o texto que eu quero ler é em 1 Coríntios 13. Que fala sobre o amor. Eu vou ler todo ele. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transbordar montes, e não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. E agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé e a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Amém, Jesus. Aleluias. Todas as virtudes do Espírito Santo estão ligadas ao amor. Não há alegria no Espírito sem amor. Não há paz de Espírito sem amor. Não há benignidade, nem bondade sem amor, nem fidelidade, nem temperança sem amor. Significa que toda a nossa vida cristã está condicionada à experiência do amor de Deus em nosso coração. No capítulo 12, Paulo fala da manifestação dos dons espirituais. Ele traz uma relação de dons. Dom de saber, dom de poder, dom de falar sobrenaturalmente, o dom de saber para falar da ciência, o dom da palavra de sabedoria e o dom de discernimento de espíritos. O dom de poder era para agir sobrenaturalmente. E nisso ele traz uma relação de mais 3 dons. O dom de cura, o dom da fé, o dom de operação de maravilhas. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que a sua palavra é profecia para a minha vida. Amém. Então ele continua ensinando, ele fala sobre variedade de línguas, interpretação de línguas e o dom de profetizar. E no capítulo 14, ele fala sobre a ordem do culto na manifestação dos dons. Mas no capítulo 13, ele confronta a igreja. Ele nos confronta, ele confronta você, falando sobre o amor. Onde em uma época em que se valoriza mais a beleza, ele diz que sem o amor, o belo para nada serve. A igreja de Coríntios, ela era cheia dos dons espirituais, mas também ela era cheia de problemas. Ela tinha muita vaidade, ela tinha muito orgulho. E Paulo começa a ensinar para essa igreja sobre o amor. Paulo diz que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Mas no capítulo 13 ele diz que sem o amor, o dom de profetizar de nada serve. Amém? Sem o amor, o dom de profetizar nada vai servir. Se você não amar, você não vai conseguir profetizar pela verdade de Deus. Amém? E ele conclui dizendo que toda solidariedade, toda ação social, toda expressão de misericórdia para com o pobre e o necessitado, se não for movido pelo amor, também não serve de nada. Então Paulo está ensinando que a base, o fundamento da vida espiritual é a prática do amor, desenvolvido pelo Espírito Santo em meu coração. Diga assim: Senhor, desenvolve, Senhor, o amor, Senhor, em meu coração. Jesus é o coração valente, que ama quem não ama. Parabéns aos pais, eu não dei parabéns. Eu tenho 3 filhos. Eu amo meus filhos. E é natural que eu queira que eles me amem. Eu amo meus amigos. E é natural que eu queira que eles me amem. Mas Jesus amou quem não amou. Jesus amou quem o odiou. Jesus amou quem o perseguiu. Por isso ele é chamado de o coração valente. Ele ajudou quem lhe pediu. Ele fez o triste ficar contente.
e trouxe a paz para o seu coração. Mas eu não posso amar no erro. Quem ama, corrige. Se você corrige seu filho, você ama. Se você ama seus amigos, você corrige. Um dia alguém me corrigiu. Um dia alguém falou para mim, não vá por esse caminho. Esse caminho é perigoso. E só um amor move essas coisas. Porque pela poderosa mão do Senhor eu sou livre. Como diz Êxodo 3,16. Pela poderosa mão do Senhor, nós somos livres. Então, o Senhor Jesus nos ensina a amar conforme a Bíblia. E o amor é o mais nobre dos sentimentos, porque ele vem de Deus. Tanto que João, quando ele quer falar do amor, ele não consegue explicar o amor, ele diz, Deus é amor. Deus é amor. A lei mosaica era composta por 613 mandamentos. Se você estudar o Antigo Mandamento, quase todos eles estão no livro de Levíticos, você vai entender que havia 613 mandamentos sobre o povo de Deus. 248 deles eram mandamentos positivos, aquilo que era obrigado a fazer. E 365 eram mandamentos negativos, aquilo que era proibido fazer. Jesus disse, eu vou dar a vocês um mandamento novo, amai-vos uns aos outros como vos amei. Amai-vos uns aos outros como vos amei. Amai quem não te ama, amai quem não te ajuda, amai quem te persegue. Esse é o amor de Jesus. Eu amo meus filhos e quero ser amado, como eu disse. Entende? Mas eu tenho que amá-los acima de qualquer circunstância. Assim como Jesus nos amou. Se você vai estudar a palavra de Deus, eu sempre falo assim, procura Jesus em todas as escrituras, ela dá anúncio de Jesus. Tudo que está escrito na palavra de Deus, era anunciado Jesus, era anunciado o Messias, era anunciado que um dia ele viria para buscar o seu povo. Por isso que um povo que não conhece a sua história nunca vai ser livre. Se você não conhece quem você é em Cristo Jesus, você nunca vai ser livre. Por exemplo, buscando Jesus nas Escrituras, se você lembrar da história de Noé, Jesus era a arca de Noé, Jesus era a promessa de Abraão, Jesus era o sacrifício que salvou Isaac, Jesus era a escada de Jacó, Jesus era a sarça ardente que Moisés contemplou, Jesus era a terra prometida de Josué, Jesus era a autoridade de Débora em Juízes, Jesus era a espada de Jefté, Jesus era a unção de Esther, Jesus era a voz que chamou Samuel, Jesus era a profecia de Natã, Jesus era a estrela de Davi, Jesus era a sabedoria de Salomão, Jesus era a chuva de Elias, Jesus era a capa de Ezequiel, Jesus era a unção de Gileade, Jesus era a rosa de Saron, Jesus era o choro de Jeremias, Jesus era a tenaz que tocou os lábios impuros de Isaías, Jesus era o arrependimento de João Batista, Jesus era o médico de Lucas, Jesus era a casa de Zaqueu, Jesus era a rede de Pedro, Jesus era a santidade de Estevão, e Jesus era o ministério de Paulo, e Jesus era o amor de João em Patmos. Amém? Como que eu não vou achar Jesus? Como que ele não se anuncia para nós? Amém? Esse é Jesus. Esse é o teu Senhor. Esse é o meu Senhor. Esse é Jesus. Amém? Aleluias. Então Jesus resume esses 613 mandamentos em um só. O amor. Quando os discípulos perguntaram para ele, mestre, qual é o maior mandamento? Ele respondeu, amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ensina que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que amar a mim mesmo. Eu tenho que amar a mim mesmo. Não é um pensamento narcisista, é um pensamento... Se eu não amo a mim mesmo, como eu vou amar o meu próximo? Se você não ama você mesmo, se você anda em caminhos que
não te abençoa, se você anda caminhos que você falha como um pai, se você falha como um pai, você já deixou de amar o seu filho porque você não ama a si mesmo. Porque se você ama a si mesmo, você sabe das suas responsabilidades. Se você ama a si mesmo, você se cuida, porque você sabe a responsabilidade que você tem. Então eu tenho que amar a mim mesmo, cuidar de mim mesmo para que eu possa amar o próximo. Amém? E nisto resume a lei e os profetas, a vida cristã e o amor em prática. A vida cristã é o amor em prática. O mundo sabe que somos seus discípulos pela prática do amor, porque o evangelho não pode mexer com as suas emoções. O evangelho tem que te transformar. O evangelho não mexe com suas emoções. O evangelho te transforma. Todas as pessoas que aceitaram a Jesus emocionalmente não se firmam. Nós vivemos agora um tempo de coach, um tempo de discipulados. Muitos homens de Deus, muitos homens usados por Deus, mas muita coisa que não vem de Deus. Porque uma fé que não é fundada em Deus, não permanece. Se você fundar um propósito na sua vida, seja na sua vida pessoal, financeira, empresarial, se for uma fé que não é fundada em Deus, ela não vai permanecer. E se eu e você estamos aqui, é porque fomos amados por Deus. Amém? Você concorda? Que você está aqui porque você foi amado por Deus? Amém? Amém? Agora, se você tem 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, onde você estaria hoje, se o amor de Deus não tivesse te alcançado? O que seria de você hoje, se o amor de Deus não tivesse te alcançado? Se você não tivesse tomado uma decisão de aceitar Jesus, onde você estaria hoje? Como estariam seus filhos? Como estariam a sua família? Os mais velhos, quando a gente pensa isso, a gente pensa, poxa, eu queria ter servido a Jesus mais cedo. Eu queria ter aprendido sobre os dons mais cedo. Eu queria ter amado mais cedo. Mas ainda é tempo, irmãos. Ainda é tempo. Mas se você sabe, onde você sabe onde você estaria se você não tivesse abrido seu coração para Deus. Isso você sabe. O problema hoje é que nós romantizamos o amor e o transformamos em flores, chocolates e declarações poéticas. Irmão, não tem problema com isso, mas esse não é o amor. Esse não é o amor de Deus, esse não é o amor que Paulo estava falando. Esse é o amor de homem para mulher, que ele também é de Deus. O amor de pai para filho, de mãe para filho também é de Deus. Mas Paulo fala de um amor ainda maior. Porque nós relativizamos o amor dizendo, eu amo meu carro, eu amo essa roupa, eu amo meu tênis, eu amo meu videogame, eu amo jogar bola. Entendeu? Eu relativizo o amor. Eu amo viajar. E da mesma maneira que eu viajo e eu volto, eu amo e odeio pessoas. Da mesma maneira que eu digo que eu amo um carro, eu digo que eu amo uma pessoa. E é completamente diferente. Esse amor das coisas, esse amor que a gente ambiciona as coisas, esse não é o amor de Deus. É por isso que com a mesma facilidade que nós amamos coisas, nós amamos pessoas. E o bem mais precioso de Deus somos nós, somos eu e você. São pessoas que são a imagem e a semelhança de Deus. Paulo diz que o amor, que o exercício do amor condicionado às pessoas a um novo formato, valoriza a essência delas, porque elas são a representação mais real de Deus. Isaías fala que você é testemunha da existência de Deus na terra. Ele fala que nós somos a testemunha da existência de Deus na terra. O amor é um mandamento, não é uma opção. E não cumpri-lo é uma desobediência. Não cumprir o amor é uma desobediência a Deus. E a desobediência me desqualifica para o senhorio de Jesus. E se eu não estou debaixo do senhorio de Jesus, o seu reino não é uma realidade para mim. Se eu não estou debaixo do senhorio de Jesus, o seu reino não é uma realidade para mim. Amém? Mas Paulo continua ensinando. Ele fala dos dons chamados estáticos, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Ele fala dos dons pedagógicos de ensino, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Ele continua falando,
que eu conhecesse os dons administrativos, os dons de socorro. Ele diz, se eu agregar tudo isso no meu ministério e não tiver amor, para nada serve. Se eu agregar todos os dons de Deus em mim, no meu ministério, se eu não tiver amor, de nada serve. Seria como um metal que tine, como um sino que soa. Não importa se você é um grande pregador, não importa se você é um grande empresário, não importa se você tem grandes propriedades, se você não tem amor, você é oco. Você é oco por dentro. Não importa se você fala inglês, não importa se você é engenheiro, não importa se você é doutorado, não importa se você fala alemão, não importa se a tua igreja é grande, se o teu jardim é grande, se não tiver amor, não serve para nada, é rejeitado, não serve para nada. Pastor Saulo, às vezes, ele fala assim, às vezes ele conversa com pessoas, faz aconselhamento com pessoas, ela diz, mas pastor, eu faço tudo certinho, eu não bebo, eu não fumo, não faço nada disso. Cara, ele faz tudo bem, até um tempo, né? A gente tem um tempo de nível, né? Pra ensinar, e quando a pessoa chega no nível, ela chega, tá, mas você é inútil para Deus, você não faz nada, tudo bem. Do trabalho eu vou para casa, da casa eu vou pro trabalho, vivo, e não faço nada para Deus, eu sou inútil. E não é isso que você nasceu. Se você nasceu com um propósito de Deus, Deus tem um propósito para a sua vida. Hoje Deus tem um propósito para você estar aqui. Hoje você tem um propósito por estar ouvindo essa palavra. Amém? Maior do que os dons é fruto. Maior do que os dons é o fruto, diga. Maior do que os dons é o fruto. Mas existe um perigo para o reino, de nos tornarmos um líder sem entender o amor de Cristo. Esses dias eu choquei um dos meus pastores, eu falei, pastor, o que acontece se tornar um líder sem ser um cristão? É muito perigoso você se tornar um líder na casa de Deus sem ser um cristão. É muito perigoso você se tornar um líder, se tornar um pastor sem conhecer o amor de Deus. Isso é muito perigoso para a igreja. Por que é perigoso? Porque eu posso trazer junto comigo o meu orgulho, a minha vaidade, a minha autopromoção, o meu egoísmo. E isso não tem parte, isso não serve para o reino de Deus. Por isso, é um grande perigo de eu me tornar um líder nessa casa, que eu sei que aqui vocês estão sendo preparados para ser líderes. Vocês sendo preparados para ser pastores. Vocês estão tomando de uma água que vocês vão curar pessoas, vocês vão restaurar pessoas, vocês vão transformar suas famílias, vocês vão transformar os lugares que vocês estudarem, vocês vão transformar todo lugar que você passar. É por isso Deus tem esse cuidado, de que você vire um líder, mas um líder que ame a Deus acima de todas as coisas, e sobretudo pratique o seu amor. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício de Jesus foi por amor. E não há pecado que Ele não perdoe, pois o seu sangue cobre tudo. Quantos creem nisso? Amém? 1 João 1, 4, 7, 8 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João está dizendo que o que determina o seu nível de espiritualidade e o seu nível de vida cristã, e o seu nível do seu chamado, é o amor. Se não for por amor, pode ser que você esteja desviado dentro da igreja. Isso é possível, você estar dentro da igreja por anos, e estar desviado de Deus. Talvez por medo, talvez por rejeição, mas Deus te deu toda a capacidade de você despertar esse dom que há em ti. Quando você decide aceitar Jesus, você tem uma experiência com o Espírito Santo. Se você não tem, você ainda vai ter. Mas nós não buscamos a igreja pelos dons. Eu não posso te dar dom, nenhum pastor pode te dar dom. Só Jesus pode te dar o dom. Só Jesus pode te mostrar o teu desígnio. Só Jesus pode mostrar para que você foi chamado nesta terra. Amém? Então João está dizendo que o que determina o seu nível de espiritualidade, o seu nível de vida cristã, é o amor. Se não for amor, não serve para nada. Quem não ama, não conhece
a Deus. Quem não ama não é nascido de Deus. João 3,3 fala que todos nós temos que ser nascidos de Deus novamente. Todos nós temos que resetar tudo aquilo, aquela informação que não vem de Deus e ter uma experiência com Deus. Todos nós vamos passar por isso. Todos nós já passamos por isso. E muitos de nós ainda vão passar por isso. Mas Deus fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o pecado. Amém? E toda a transformação que está acontecendo na sua vida é movimentada pelo amor. Um dia, alguém me disse, como eu já compartilhei, não vá por esse caminho, não vá por aqui, não faça isso, não tome essas decisões, não ande por aqui. Um dia alguém orou por mim, um dia alguém orou por você, um dia alguém passou a noite toda orando por você, um dia alguém começou a clamar por você, talvez foi o seu pai, talvez foi a sua mãe, talvez foram os seus irmãos, talvez foram os líderes da igreja, mas acredite que esse amor move você, e é para isso que você foi chamado, para mover esse amor dentro da sua vida, amém? Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Jesus. Então Paulo conclui dizendo assim, nós somos o resultado do amor. E aqui está uma máxima, e aqui está um mandamento para você. Você é proibido de não amar. Você é proibido de não amar. Por mais dificuldade que esteja, por mais tristeza que haja, você é proibido de amar. Você é proibido de amar. Amém? De amar não, de não amar. Obrigado. Aleluias. Aleluias. Vamos, Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então voltando, você é proibido de não amar. Diga assim, eu vou amar. Eu vou amar, Senhor. Com todas as minhas forças, Senhor. Com todo o meu entendimento, Senhor. Eu vou amar. E você não tem o direito de odiar alguém. Esse direito foi sentenciado na cruz, quando Jesus deu prova do amor por você. Deus te amou antes de você o amar. Deus te amou antes de você o amar. Deus amou você primeiro. Deus amou você antes de você o amar. Amém? Preciso dos músicos. Preciso do louvor. Temos música? Amém. Eu já estou terminando. Aleluias. Obrigado, Jesus, pelas suas bênçãos, Senhor, neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor, que é a verdade neste lugar, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o seu amor é eterno, Senhor, ele dura para sempre. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque a minha casa serve ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque este lugar, Senhor, eu sinto a sua presença, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor, que tem corações quebrantados aqui. Se você quer ser usado por Deus, você tem que ter um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que busca o Senhor de noite e de dia, um coração que acorda pela manhã dizendo, Senhor Jesus, seja bem-vindo em minha vida, um coração quebrantado. É isso que eu vim dizer para você hoje, que você tem que ter um coração quebrantado, um coração que glorifique a Deus, um coração que busca a Deus em todo o tempo, porque o amor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou o mundo, Deus não enviou seu filho ao mundo para condená-lo, mas sim para salvá-lo. Quem crê no nome de Jesus já está salvo, quem não creu já está condenado, porque não creu no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que o amor veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas todo aquele que ama e pratica a verdade,
vem para a luz e está na luz, e as suas obras não são reprovadas. Mas todo aquele que vive na mentira não vem para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai. Obrigado, Senhor, por essa casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o seu poder está aqui, Senhor. Tu és um maravilhoso, justo e santo, Senhor. Glorioso, Senhor, poderoso de Israel. Digno é o Senhor de toda a honra e de toda a glória. Digno é o Senhor de todo louvor, ó Deus. Desperta, Senhor, o dom que há neste lugar, Senhor. Desperta o dom, Senhor, que há nos jovens, ó Deus. Desperta, Senhor, o dom de Deus que há neste lugar, Senhor. Desperta, Senhor, o dom de Deus que há neste lugar, Senhor.